Então, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre, dar uma visão geral rápida sobre o que é o Leucemia, e depois eu vou falar um pouco do workshop, da estrutura, dos objetivos, e logo a gente passa para a primeira sessão, tá? Bom, então, o que são modelos de uso da terra? O que o Leucemia tenta representar, né? Ele tenta representar, ele é um arcabouço que vai tentar representar as relações, como vários outros arcabouços de modelagem de uso da Terra, as relações, né, tentar quantificar no tempo e no espaço as relações entre fatores determinantes e processos de mudança de uso da Terra. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, no caso da Amazônia, você tem as taxas de desmatamento, você tem onde ocorrem as mudanças, você tem o padrão histórico de desmatamento, e através a modelagem de uso da terra não é um processo só computacional, é um processo de entendimento dos processos, né, que estão por trás. Então, todo o processo histórico dos projetos de colonização da época do regime militar, a questão da evolução do ordenamento territorial, a conexão ao restante do país, dados biofísicos, isso aqui só é um mapa de fertilidade, de locais de fertilidade alta, a questão da relação com o mercado externo, dos preços das commodities, tudo isso influencia, por exemplo, tanto as quantidades quanto a localização das mudanças. E o que esses modelos fazem é tentar, de alguma forma, relacionar isso e representar essa relação para que a gente possa fazer cenários ou entender mesmo, ajudar como uma ferramenta de entendimento, tá? E para vocês entenderem, dentro desse contexto amplo, o que é o TRME, a gente tem o TRME e o Leucemia, a gente tem uma pequena tipologia aqui. Então, o TRME, ele é um ambiente amanhã vai ter uma apresentação, amanhã vai ser mais apresentação sobre as ferramentas mesmo, o Tiago vai fazer uma palestra, mas o TRME, ele é um ambiente genérico de modelagem ambiental espacialmente explícita. Ele serve para vários tipos de modelo, tá? Para modelagem hidrológica, vegetação, para diversos tipos de estimativa de emissões. Entre esses tipos de modelo, tem a modelagem de mudança de uso da terra, espacialmente explícita, que é o que a gente faz. Aqui também, quando a gente está falando de modelagem de mudança de uso da terra espacialmente explícita, a gente ouve muito falar da modelagem baseada em agentes, né, onde você explicitamente representa o comportamento de indivíduos ou de grupos e o seu processo de decisão. E existe um outro tipo de modelo, que são modelos que a gente chama baseado nos padrões da paisagem ou celulares, onde você tem mecanismos que simulam esses processos de decisão sem representar explicitamente os indivíduos e esse processo de decisão individual. O Leucemia está nessa categoria, tá? São modelos, eu vou explicar como que funciona. Opa, então aqui, como eu falei, os modelos baseados em agente, onde você explicitamente representa as características internas e externas de indivíduos ou de grupos e como que esses agentes interferem com o ambiente. E nos modelos baseados em padrões, você vai pegar informações diversas, em diversas camadas, e tentar relacionar elas através de mecanismos artificiais, mas que simulem também, que você consiga representar esses processos. Ambos os processos, ambos os processos utilizam normalmente espaços celulares, onde você representa as diversas características. Por que eu estou falando isso? Porque é para esclarecer assim, o que o Leucemia faz, o que o TRME, de uma forma mais ampla, pode fazer. O Leucemia está nessa categoria onde você não representa os agentes explicitamente. Então, aqui só uma representação, novamente, de uma pessoa, e no modelo de agentes, você tem propriedades, as propriedades, o conjunto das ações dos diversos agentes é que vai resultar na evolução da paisagem. No caso
dos modelos baseados em padrões da paisagem, você tem dois tipos de modelo também. Você tem modelos baseados em transições, onde você tenta representar quais são os fatores que modelam uma determinada transição de uso especificamente. Do tipo, onde que está transicionando de agricultura para pastagem ou de floresta para pastagem. E tem os modelos baseados na estrutura da paisagem, que são os tipos de modelo que o Lookme representa. Tá? Eu vou passar mais rapidamente aqui. O Lookme, modelo baseado na estrutura da paisagem, o que você vai fazer? Você vai olhar um determinado ano e vai tentar verificar quais os fatores que conseguem explicar esses diferentes padrões que você está vendo na imagem. E você pode fazer isso é uma coisa que eu vou falar, porque depois as pessoas vão falar, eu estou usando os modelos contínuos, os modelos discretos do Lookme. Qual a diferença? No modelo contínuo, o modelo discreto, que é mais simples, você define um tamanho de célula e vai dizer qual é a classe majoritária daquela célula. Tá? Então, ele vai ter floresta, ou ele vai ter pasto, e para conseguir fazer esses processos de mudança de uso da terra, são determinados tipos de mecanismo que vão funcionar. Tem outra categoria de modelo que a gente chama de contínuo, que normalmente você usa quando você quer trabalhar com áreas maiores um pouco, onde você representa a porcentagem de cada classe dentro de cada célula. Tá? Mas isso aqui eu vou pular. Então, aqui um exemplo de um tipo de modelo contínuo, onde você tem a representação das áreas de pastagem na Amazônia, tá? Em células de 5 por 5 quilômetros, e cada célula tem de 0 a 100% de pastagem. Tá? E aqui, como nasceu o Lookme? Só para falar um pouquinho do pouco da história. Na minha tese, que eu defendi em 2006, eu utilizei a gente fez uma parceria. A ideia na época era capacitar o INPE nessa área de modelagem ambiental. A gente tinha todo o modelagem de uso da terra, né? A gente já tinha a questão do PRODES, do monitoramento, a gente tinha todos os dados de desmatamento, mas a gente tinha já pessoas estudando esses processos, e a gente quis, na verdade, foi na OBT ainda, o CST não existia, criar essa capacidade de modelagem de uso da terra dentro do INPE. Então, a gente fez uma parceria com a Universidade de Wageningen, e eu apliquei o CLU, que é um modelo holandês, para a Amazônia. Ao mesmo tempo, o Tiago estava fazendo a tese dele, desenvolvendo o TRME, que é esse ambiente genérico de modelagem. Tá? Nós terminamos a tese no mesmo dia, praticamente, com um dia de diferença, fizemos uma festa juntos no dia seguinte, mas até então as coisas estavam andando meio paralelas. Aí o Tiago desenvolveu uma versão do CLU no TRME, tá? Porque o TRME é um ambiente genérico, que tem uma linguagem de modelagem, ele é construído em cima do TerraLib, que é um produto do INPE também. Ele desenvolveu uma versão do CLU, e nós desenvolvemos o modelo da minha tese aqui no TRME. Mas até então ele era o CLU, era um pacote. Né? E nesse processo, aí a gente começou a trabalhar com a questão de acoplar, porque o TRME tem umas coisas muito interessantes de modelagem multiscala, de representação de espaços em diferentes resoluções, e a gente começou a explorar isso numa tese que teve aqui da Eva, e com isso a gente também implementou uma nova versão do CLU, uma versão baseada numa nova versão desse modelo CLU, que é um modelo celular desse tipo que eu estava falando, e no TRME, e novos modelos, e esses modelos se falavam entre escala. Isso foi lá para 2009, 2008, alguma coisa assim.
Nisso, saiu uma publicação, não sei se dá para vocês lerem, do Peter Weber, em 2006, porque já existiam, como a família Clu, já existiam diversos modelos de mudança de uso da terra, que aparentemente não tinham relação um com o outro. O que começou a se perceber foi que todos esses modelos que existiam, que tiveram um impulso muito grande, justamente por causa da questão do desmatamento, do carbono e tal, eles funcionavam mais ou menos da mesma forma. Estou falando, não estou falando dos modelos de agente, estou falando desses modelos celulares, modelos que tentam representar os processos de uma forma meio artificial. Eles tinham um componente que estima a quantidade de mudança, e um outro componente que representa a espacialização, quem vai ser alocado, quais são os locais, as células com mais potencial de mudança. E um terceiro componente, que é a alocação, que combina essas duas coisas e efetivamente faz as mudanças. Só que isso era uma coisa assim, foi se percebendo que os vários modelos tinham essa estrutura. Aí a gente teve a ideia. Será que a gente não conseguiria, usando o TRME, construir um arcabouço genérico que isolasse esses três componentes, componente de demanda, componente de potencial, componente de alocação, e pudesse combinar os mecanismos diversos, porque tinham vários modelos, cada um fazia um tipo de maneira, um trabalha com ordenamento, outro trabalha com iteração, um trabalha com regressão linear, o outro trabalha com rede bayesiana para cálculo do potencial. Será que a gente não conseguiria bolar uma coisa assim, bonitinha, que isolasse os três componentes e eles fossem intercambiáveis, e a pessoa escolhesse, eu quero combinar esse com esse, e fosse extensível e de código aberto, de modo que as pessoas pudessem criar novos componentes e usar novas técnicas. E aí surgiu a ideia do Lookme, tá? Que é justamente isso, é aquela figurinha do Peter Weber coloridinha, mais bonitinha, ele tem componentes de demanda, componentes de potencial, componentes de alocação, e isso foi sedimentado, isso foi um trabalho de muitas pessoas, de várias pessoas. Essa aqui é a tese do Paulo Pimenta, que é da UFPA, mas tinham pessoas aqui no INPE trabalhando com isso, que estavam fazendo tese na época. A tese do Paulo, não estou estudando ali, mas eu acho que é 2010, tá? E nisso começou a pós-graduação do CST, a gente começou a usar. Bom, é isso aqui, a definição do que é o Lookme, tá? E ele tem essa estrutura geral e tem vários componentes. E hoje, resumindo a história, a gente está lançando, na verdade, logo após o workshop, a gente vai estar lançando já a versão 3.03, tá? Que muito com o apoio do projeto do BNDES, a gente conseguiu, quer dizer, desde 2010 a gente já tinha o Lookme, baseado com o nome Lookme, mas era assim, não tinha interface gráfica, tinha menos componentes, não tinha documentação, era uma coisa mais interna nossa de pesquisa, né? E com o apoio do projeto do BNDES, nesses últimos dois anos, a gente conseguiu fazer com que ele se torne um produto utilizável pela sociedade. Eu acho que com isso a gente está cumprindo muito do nosso papel, né, de passar isso, além de usar para as nossas pesquisas, isso ser uma ferramenta que possa ser realmente útil. Então, hoje em dia, ele tem vários componentes, eu não vou entrar em detalhe, e as pessoas, quando forem apresentando, elas vão falando, eu estou usando componente tal, eu estou usando componente tal, meu modelo é contínuo, meu modelo discreto, agora vocês já sabem, tá? E vocês já sabem também que não é modelagem de agente, mas se quiser fazer modelagem de agentes, dá para fazer usando o TRME, tá? Essa aqui é a interface bonitinha do Lookme que tem hoje. Aqui está o pessoal que fez o curso essa semana. A gente teve essa turma de treinamento essa semana. Vamos ter uma outra turma de treinamento logo depois da Páscoa, interno, com mais 20 pessoas. Tá? Bom, era isso, de introdução para
só para dar uma geral do que é o Look Me. Agora, rapidamente, só sobre os objetivos e a estrutura do evento. A ideia é que a gente, essa coisa de promover mesmo um debate sobre as possíveis aplicações, né? Você tem essa ferramenta que serve para esse tipo de modelo, mas em que contextos que isso pode ser usado para apoio à política pública, para estudos de interações do sistema terrestre, como que as pessoas estão usando. A gente quer montar uma rede de colaboração entre os usuários e também ouvir das pessoas subsídios para próximas versões. Então, como vocês viram no programa, a gente vai ter uma primeira sessão. A gente organizou mais ou menos por temas as sessões, tá? Então, tem 3 sessões de aplicações hoje. A primeira é de desmatamento e seus impactos da biodiversidade em emissões. A segunda é mais a questão da agricultura mesmo, de expansão e intensificação agrícola. E a terceira, que eu estou chamando de aplicações inovadoras, que são, por exemplo, a utilização do Look Me, uma modificação, como ele é código aberto, uma das coisas, tem uma aplicação, uma tese que já foi defendida, utilizando o Look Me para expansão de malária. Tá? Então, aí as sessões vão funcionar assim. A gente vai ter um mediador, todas as pessoas vão fazer a apresentação, sem perguntas, aí as pessoas vão vir sentar na mesa e a gente abre para discussão e para perguntas. Então, vocês anotem as perguntas para fazerem depois para todo mundo, e a gente espera que se a gente conseguir, já estamos um pouquinho atrasado, mas se a gente conseguir andar no tempo, vai ter bastante tempo para discussão, tá? Bom, e depois dessas 3 sessões de aplicações, a gente vai ter a palestra convidada do Dr. Jean Paul Metzer, da USP, que eu acho que ele deu essa palestra na FAPESP, num encontro sobre a plataforma de biodiversidade. É uma palestra sobre cenários, sobre conceito de cenários, sobre tipos de cenários e sobre aplicabilidade de cenários. Eu acho que cabe muito bem aqui tanto para o pessoal, para todo mundo. Eu acho que vai ser muito interessante. E na minha visão, esse relatório é um dos mais... é muito recente, esse relatório é do ano passado, e ele é bem abrangente em termos de conceitos e aplicações de cenários. Aí amanhã, então, a gente tem essa parte mais técnica. Nós vamos falar, eu convidei o Tiago para fazer uma palestra também sobre o histórico do TRME, sobre as perspectivas dele, sobre modelagem dessas interações homem-ambiente. E depois a gente passa para a última sessão, que vamos discutir o futuro do Look Me, nós vamos apresentar nossas perspectivas, as perspectivas do TRME de futuro, e vamos apresentar também o projeto que a gente está fazendo no CST institucional com o Look Me, que é o Look Me Brasil. Tá? A gente vai apresentar para vocês e aí encerra o evento. Hoje temos um churrasco à noite, um jantar, com música ao vivo, vai ser muito animado, né? Essa aqui é a equipe de organização, tá? Quem vai estar responsável agora, principalmente o Diego e a Thalita, qualquer problema, e além deles tem todas as pessoas que estão gentilmente, nossos alunos e colaboradores que estão... Esqueci da foto do Felipe. Cadê o Felipe? Está ali, aquele é o Felipe, que estão ajudando a gente para que tudo funcione bem, tá? Qualquer problema, vocês nos procurem. E é isso.